Uma pessoa adúltera tem cura ou mudança? Claro que tem. Me fala uma coisa que é impossível para Deus. Não tem nada. Agora, é uma decisão que não cabe só a Deus, cabe à pessoa também. Ela é adúltera, mas ela se sente mal com isso? Porque se ela não sentir nojo do pecado, né, se ela não sentir que aquilo está custando para ela muito caro, como, por exemplo, ele tá deixando de ser, a pessoa tá sendo desonesta, se ele entende o adultério como desonestidade, como falta de caráter, que ele deixa de ser exemplo como pai ou como mãe, né, que ele sabe que isso afasta de Deus e aquilo pesa sobre ele fala, eu preciso me converter desses maus caminhos. Foi o que Jesus falou para a mulher adúltera, não foi isso? A pena de morte era morrer apedrejada. E aí, quando perguntaram para Jesus, ele falou: tá certo, a lei é essa. Então, aquele que não pecou, que lança a primeira pedra. E aí, depois, quando todo mundo vai embora, que ele fala para a mulher: vá e não peques mais. Então, Deus perdoou ali, mas a decisão era dela de continuar pecando ou não. Então, tem cura? Tem, porque é uma questão emocional e espiritual. Só que precisa também de uma decisão. Em determinado momento, ele vai precisar, ou a pessoa, ele ou ela, vai precisar decidir: eu não quero mais isso para minha vida. Simplesmente achar que vai acabar, um dia você dorme com todo esse desejo de adultério, no outro dia você acorda querendo, eu sou santo, eu não quero, tenho nojo. Pode acontecer? Eu acredito que pode, porque eu disse, não existe impossível para Deus, mas não é o que eu vejo. Todas as pessoas, a gente acabou de ver aqui uma pergunta, a pessoa fala assim, pornografia é adultério, porque Jesus disse que só de pensar na pessoa, né, intimamente, você já cometeu adultério. Agora, as consequências são diferentes. Então, a pessoa, ela adultera e ela sabe que aquilo é errado e decide não quero mais, então ela, é o que eu falei, andou 50% do caminho. Aí ela vai ter que se esforçar, porque a carne, gente, o desejo pelo pecado é de todos nós. Talvez para algumas pessoas o adultério é tranquilo, falam, não tenho desejo nenhum por outro homem ou por outra mulher, porque isso não me satisfaz. Mas de repente uma pessoa que ela tem fraqueza para fofoca, então ela fala, ela mente, ela maldiz os outros, então ela também tem uma fraqueza. E tudo é pecado, as consequências são diferentes, né? A imoralidade sexual, segundo cartas de Paulo a 1 Coríntios, lá no capítulo 6, ele diz que todo pecado que se comete fora do corpo, mas o pecado pela imoralidade sexual, o que é imoralidade sexual? Pornografia, masturbação, adultério, homossexualidade, relação com animais, relações que é uma relação bestial, relação entre familiares, né? Tudo isso é imoralidade sexual. E aí a Bíblia diz que todo pecado que comete é fora do corpo, mas aquele que comete o pecado da imoralidade sexual comete contra o próprio corpo. Então ele está fazendo mal para si, gerando doença para si mesmo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado da imoralidade, na minha concepção, né, de acordo com a Bíblia, é um pecado que acelera, não é um pecadão, mas é um pecado que atua diretamente contra o próprio corpo, que é templo do Espírito e que causa morte, porque causa dano contra o próprio corpo, segundo a palavra de Deus.